Olá, seja muito bem-vinda! Estamos no terceiro dia do nosso devocional de 40 dias, na leitura de um livro maravilhoso, totalmente feito através da palavra de Cristo na Bíblia. E é uma vida com propósito, e eu quero despertar e clarificar o seu propósito na sua vida ao longo desses 40 dias. É um processo, não vai acontecer num vídeo só, não vai acontecer em um dia só, é um processo e você vai ter que ser conduzido por esse processo. Você vai ter que se colocar disponível e investir tempo da sua vida para refletir sobre cada vídeo desse, sobre cada fala, sobre cada dia, sobre cada tema a ser discutido nesses 40 dias. Continue aqui com esses 40 dias que eu tenho certeza que ao final você vai ter uma visão melhor do que é um propósito de vida, do que é você ter a sua vida dirigida por propósito. Isso vai te dar direção, vai te dar clareza, isso vai te dar discernimento. Eu conheço pessoas incríveis e maravilhosas no mundo dos negócios, mas que infelizmente não têm a graça de viver por propósito. Então elas vivem no mundo e são consumidas por ele, e elas não são direcionadas por algo maior, algo dentro, interno, algo vivo. Simplesmente sucesso por sucesso, isso nós já conversamos em vídeos anteriores. Então vamos lá para o nosso dia 3, hoje o nosso tema é o que dirige a sua vida. O que está dirigindo a sua vida? Reflita sempre sobre o tema do vídeo. A vida de todo indivíduo, ela é sim dirigida por algo. E o que é ser dirigido, guiado, controlado, né? Pense num prego sendo batido por você, ó. Você tá batendo prego, né? Ó, existe uma força sendo colocada para que esse prego tenha uma direção, siga um caminho, chegue a algum lugar. Essa direção, esse sentido. Se você é o prego, quem que tá dando sentido para tua vida? Quem que tá dando direção? Qual que é a força que tá guiando você? Essa é a reflexão, o que dirige a sua vida. Nesse exato momento é possível que você esteja sendo dirigido por um problema, por uma urgência, por um fim de prazo, por um final de ano, por uma lembrança dolorosa, por um temor, por uma crença inconsciente, por um medo, por uma angústia tremenda, por uma falta de perdão, ou pelo sucesso, pelo reconhecimento, porque isso também dirige a nossa vida, isso também nos direciona. Não é só as coisas ruins, às vezes as coisas boas também. Elas vêm, elas inundam a nossa vida e elas tiram o centro do nosso pensamento, da vontade do Senhor. Muitos são dirigidos por culpa também. Muitos. Fugindo do remorso e culpando com vergonha, manipulado pelas lembranças e permitindo que o passado controle o futuro, e frequentemente punem-se a si mesmo, sabotando o próprio sucesso. Se você conhece alguém que está sempre voltando no passado, sempre lembrando do passado, sempre carregando o passado, e você percebe que essa pessoa não vai para frente, ela não solta, ela não está atingindo a plenitude do que ela pode ser, recomende esse vídeo para ela. Talvez ela esteja sendo dirigida, a vida dela esteja sendo dirigida por culpa. Então, a culpa, ela precisa ser tratada também. Quando Caim pecou, sua culpa o afastou da presença de Deus. Ele matou Abel por inveja, e Deus falou para ele não deixar o sentimento invadir o seu pensamento, e sim melhorar da próxima vez. Na história, na Bíblia, Caim matou Abel, certo?
E ele matou por quê? Porque ele levou uma oferta e Deus considerou a de Abel melhor do que a dele. E aí, quando Deus o repreendeu, Deus o disse, né, que não era para ele deixar o sentimento que ele estava sentindo, o coração, né, aquele sentimento, invadir o pensamento, ou seja, sai daqui e entra aqui. Quando ele se sentiu menor, ele se sentiu menos valorizado, por que você valorizou mais o outro, né? E aí ele deixou esse sentimento invadir o coração dele e o pensamento. E, na verdade, ele não precisaria ter matado o irmão, ele simplesmente poderia ter no próximo sacrifício ofertado algo melhor, se inspirado em Abel, se inspirado no que ele havia feito de bom e trazido para si ali, no momento da adoração a Deus, trazido o que ele tivesse de melhor. Mas ele preferiu deixar que os sentimentos invadissem a sua mente, e a sua mente tomou a ação, e a ação o tirou totalmente da presença de Deus. Andar pela vida sem propósito é uma das coisas mais tristes, né? Ser guiado por tudo menos por um propósito, mesmo por uma direção clara que você sente que o seu coração e sua mente estão alinhados para que se cumpra algo que existe dentro de você, que Deus plantou dentro de você. Então, nós somos produto do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. O que isso significa? Muitas vezes nós vivemos do passado, mas nós esquecemos que o passado também nos ensinou, também nos ajudou. A experiência que eu tive no passado, ela pode ser boa hoje para mim, ela pode me ajudar hoje. Eu me tornei o que sou pelas coisas que eu vivi no passado. Então, o passado ele não precisa ser negativo, mas ele também não precisa ser carregado o tempo todo. Nós temos que viver no presente, nem só de passado, nem só de futuro, mas de presente. Está escrito na Bíblia que nós temos que pensar no dia de hoje, não no amanhã. Lembre-se, Deus pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida, indiferente, independente do que aconteceu no passado. Deus pode fazer uma história totalmente nova para você a partir de agora, a partir de hoje. E quando eu digo hoje, pode ser hoje mesmo. Pode ser uma decisão que você toma hoje, sendo uma decisão direcionada por Deus, e ela pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Então, Deus, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Ele deu um novo começo a Gideão, ele deu um novo começo a Moisés. Existem grandes homens na vida que tiveram a vida mudada a partir de um decreto de Deus. Deus decidiu que aquela pessoa teria uma vida diferente, e aquela pessoa aceitou e foi viver uma vida diferente. E essa pode ser você hoje. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Não se apegue a mágoas, sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem na mente continuamente aquilo que aconteceu. Então, se você está vivendo um momento de crise, né, e o final do ano ele é um momento sim que nós pensamos, nós refletimos muito sobre várias coisas, sobre o ano, sobre tudo que passou, e eu quero que você pense o que tem dominado a sua mente, quais são os pensamentos que estão frequentemente voltando a você. Está faltando liberar perdão? Tá faltando se livrar dessas mágoas, tá faltando superar situações que já passaram, mas que você continuamente vive revivendo elas. Então, nós somos o que pensamos. Se nós somos o que pensamos, vamos pensar coisas boas sobre nós? Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar ferindo-lo, a menos que você
se agarre à dor por meio do ressentimento. Existem pessoas que te magoaram, que te feriram, palavras que foram lançadas sobre você, existem coisas que você não precisaria ter passado, mas você passou. E se você continuar segurando e agarrando e trazendo isso para sua vida continuamente, vivendo aquele ressentimento, vivendo aquela amargura, tentando entender por que as pessoas não foram honrosas com você, aquilo tudo está muitas vezes gerando mais dor e mais ressentimento e está te impedindo de viver coisas novas, aproveitar oportunidades novas, viver com mais felicidade, com alegria, não sem problema, mas com mais felicidade e alegria, porque está escrito na Bíblia que a nossa alegria se renova no Senhor a cada dia. Só que para se renovar essa alegria, o meu coração precisa estar limpo. Se eu estou com o meu coração, com a minha mente cheia de ressentimento, de amargura, de raiva, como é que eu vou ter alegria? Como é que eu vou deixar nascer e brotar alegria dentro de mim? Então muitos também são dirigidos pelo medo. Pelo medo. E o medo gera incapacidade, experiências traumáticas, expectativas fantasiosas. Pessoas com medo, elas perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Eu também já tive muito medo de correr risco. Eu também já fui uma pessoa que vivi presa por raiva, vivi presa por medo. Mas se você não for tirando isso de dentro de você, como é que vão vir coisas novas para dentro de você? Como é que você vai renovar? Como é que você vai ser guiado por propósito? Se a sua mente e você está fechado em ressentimento, em medo, em culpa. Então, quando nós estamos falando do medo, né? Muitas vezes o medo, ele se disfarça, né, de estar tudo bem. Sabe quando nós estamos num status quo assim, tá tudo bem. Só que tá tudo bem, mas lá dentro você sabe que poderia estar melhor. Que você poderia estar fazendo e cumprindo tal outra coisa, outro objetivo na sua vida, mas você permanece parado. O medo é o encarceramento. Essa é uma palavra difícil, né? É como se você estivesse encarcerado. Pense assim, uma pessoa com medo é aquela pessoa que ela não tem coragem de sair para fora. Ela está trancada, só que ela está trancada dentro do próprio corpo, dentro da própria mente dela. Ela está realmente... Pense numa cadeia e você dentro dessa cadeia. Essa é você com medo. Com medo do novo. Com medo de sair do que está muitas vezes sólido, sabe? Aquele medo de arriscar, de ousar, de fazer o que você acredita que tem que fazer muitas vezes. Você deve agir contra isso, contra esse encarceramento, porque isso está te impedindo de se tornar o que Deus pretende que você seja. Porque o medo ele vem também para te impedir de deixar que a sua vida cumpra o propósito que ela tem nessa terra. Se eu tô aqui para ajudar os outros e eu tenho medo de ajudar alguém, eu estou encarcerado dentro de mim mesmo, eu não estou cumprindo o que Deus tem para minha vida. Então você deve agir contra isso e com as armas da fé e do amor. Por isso a leitura da Bíblia. Por isso você tem que vigiar na palavra ali. Tá escrito lá em Efésios. Tá escrito, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas lá tem todas as armas que você pode usar. Todas as proteções. Toda a armadura que o Senhor tem para sua vida. Então leia Efésios, tá? Leia Efésios e se proteja. Se proteja das astutas ciladas que o inimigo pode lançar contra você. Se proteja de você mesmo. O amor
amadurecido, ele expulsa o medo. Quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. E o que significa isso? O que é o amor? Nós já falamos na aula anterior, nosso dia 2, o amor. O Deus é feito de amor, Ele é amor. Então, se eu não estou aperfeiçoada no amor de Deus, eu não consigo muitas vezes vencer os meus medos. Porque os meus medos são vencidos quando eu estou cheia e completa do amor de Deus pela minha vida. Eu acredito que Deus estará lá. Eu posso dar o passo que Ele coloca o chão. Posso dar o passo que Ele coloca o chão. Então é sobre isso. Muitos também são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da sua vida e de alcançar qualquer coisa. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me torna mais feliz, mais importante e mais protegido. Nós vivemos num mundo fomentado por essa tal prosperidade, todo mundo quer prosperidade. Só que a prosperidade muitas vezes que as pessoas querem, ela é apenas financeira. Eu apenas quero conquistar, quero ter, quero ganhar. Quero ser e materialismo, quero ter mais. Não tá errado. Também quero. Também busco e tenho buscado. Só que quando você é dirigido pelo materialismo, o seu Deus, digamos assim, né? O seu sentido de vida, ele é simplesmente ter. Se tornar mais. Ser mais. Então não seja também dirigido pelo materialismo. Vigie. Ouça com atenção e vai entendendo quais são esses medos que você tem e que estão dirigindo a sua vida. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Deus deixa claro que as pessoas mais valiosas da vida não são, que as coisas mais valiosas da nossa vida não são coisas, não são bens materiais. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, que é o seu relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos falando sobre uma vida dirigida por materialismo, nós estamos falando sim sobre você desejar ter as coisas para se completar, para se sentir mais completo, porque ainda lhe falta algo, e se ainda lhe falta algo, é a presença de Deus que não está na sua vida muitas vezes. É o seu relacionamento com Deus, porque quando você se relaciona com Deus e você tem presença de Deus, Ele te completa. E quando Ele te completa, você passa a ter uma vida sem tanta necessidade de ter. Não significa que você não vai continuar buscando as coisas para a sua vida, o crescimento profissional, o desenvolvimento da sua família, a prosperidade financeira. Isso eu trabalho com isso. Eu desenvolvo as pessoas para que elas tenham prosperidade financeira, sim. Mas o entendimento e a clareza que eu quero transmitir para você aqui não seja dirigido por isso, seja dirigido pela presença de Deus e não por isso. Porque se isso dirigir a sua vida, aí sim você não consegue. Ou você consegue e todas as outras áreas da sua vida se vão. Muitos são dirigidos também pela necessidade de aprovação. Quantas pessoas você conhece ou é você mesmo que tem necessidade de aprovação? Permitir que as expectativas dos outros controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. É pressão social de grupos a que pertencem, preocupados com o que os outros vão pensar. Os que seguem a multidão, eles acabam perdidos, porque quando você
baseia a sua vida no que o outro espera que você seja, você sai do seu propósito, você sai da sua vida e você passa a viver o que os outros querem que você viva. Você passa, às vezes, a querer, desejar e experimentar coisas que você não gostaria e não desejaria, mas simplesmente para ter a aprovação do outro, você quer colocar aquilo na sua vida. Às vezes é no teu próprio vestir, nas coisas que você toma, nas coisas, na rotina da sua vida. Hoje nós somos influenciados 100% do tempo, né? Somos influenciados por um celular, por pessoas que nós nem conhecemos. Nós somos demasiadamente influenciados. E toda essa influência, ela acaba vindo. E aí nós pensamos assim: mas eu preciso ser assim para ser aprovada, para ser aceita. Eu não posso ser diferente, mas todos nós somos diferentes e tá tudo certo. Então, ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus, ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Você consegue entender isso? Isso é muito sério. Grave essa frase hoje. Você que tem necessidade de aprovação, você que está sempre olhando e pensando: será que eu estou bem assim para o outro? Será que eu devo falar isso? Mas e se as pessoas interpretarem diferente? Mas e se? Porque meu pai e minha mãe não vão aprovar. Porque o meu chefe não vai aprovar. Porque as minhas amigas não vão aprovar. E você, qual é a sua opinião? O que Deus tem falado para você? O que você quer viver de experiência com o Senhor? Então entenda, você jamais vai atingir os propósitos de Deus para a sua vida se você viver controlado pela opinião dos outros, porque Ele tem um canal direto com você, Ele vai te entregar algo único. Ele vai te entregar um propósito para a sua vida. Só que para Ele te entregar qualquer coisa, você tem que visitar todos esses pontos que eu falei aqui e você tem que entender o que está te privando e te impedindo de que Ele te entregue o que Ele quer te entregar como propósito da sua vida. Então, nada mais importante que conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Nada compensa o prejuízo de não conhecer. Porque vai chegar um grande dia que Deus vai falar assim para você: e eu tentei te avisar. Eu tinha um propósito lindo para sua vida, você não quis seguir. Você não me deu ouvidos, você ficou pensando no que os outros estavam pensando, no que os outros estavam falando. Você ouviu todos os outros, mas não ouviu aqueles que eu mandei falar contigo. Aqueles que eram da minha parte. Lembra das orações que você fazia pedindo clareza? Só que ao mesmo tempo, quando você tinha clareza, você ia lá e você deixava os outros invadir a sua mente. Você se contaminava por medo, por necessidade de aprovação, você não perdoou, você quis permanecer em ressentimento, em raiva, você se preocupou mais com seus bens materiais, em conquistar, você só olhava para as suas culpas, para os teus erros, e sendo que está escrito na palavra que após, a sua conversão a Jesus Cristo, Ele pega para si o fardo, Ele carrega, Ele perdoa os teus pecados, Ele te dá uma vida nova, transformada, para você seguir. Então, existem grandes vantagens de você viver uma vida com propósito. E agora eu vou te dar aqui 5 grandes vantagens para você viver uma vida com propósito. Primeiro, a sua vida passa a ter um sentido, alcançar um significado. Você levanta todos os dias com um sentido novo e diferente. É diferente de tudo. A esperança, ela é tão essencial para a vida
quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver o seu propósito. Quando você começar a viver o teu propósito, as coisas vão ser transformadas na sua vida. Deus diz: sei os planos que tenho para você, são planos de bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Olha que lindo! Põe isso no seu coração. Põe isso no seu coração e deixa crescer. Segunda vantagem, conhecer seu propósito simplifica a sua vida. Simplifica, ou seja, não tem que correr muito atrás do que você precisa. Ele define o que você faz e o que você não faz. Ele avalia suas ações e se pergunta. Então, o que significa isso daqui? Simplificar a tua vida. Significa assim, isso está coerente com o propósito que eu tenho? Né? Quando você conhece o seu propósito. Isso está coerente com o propósito que eu tenho? Eu faço. Não está coerente? Eu não faço. Essa ação me aproxima, me ajuda a cumprir o meu propósito? Sim ou não? Se sim, ok. Se não, simplesmente não faz. Sem propósito, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões. Então, nós dividimos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia com tudo. E a partir desse momento, uma pessoa que tem propósito, ela passa a condicionar a energia dela para o cumprimento do propósito. Então a vida fica mais simples, fica mais fácil de ser vivida. Uma vida com propósito, ela nos conduz a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. Simples e sincera é uma vida plena. Se você quer ter uma agenda mais saudável, se você quer ter uma vida mais simples, sabe? Sem tantas coisas assim para fazer, para ocupar o teu tempo, e quando você vê, você já tá cheia de coisa, não sabe nem o que fazer direito. Alinhe-se ao propósito que Deus tem para ela. Terceiro, conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades, esforço mais energia no que realmente é importante. E aí silencia todo aquele desespero silencioso, as distrações. Quando você coloca a tua energia e o teu esforço, as coisas acontecem. E se as coisas acontecem, imagina o que pode ser transformado através disso. Foca no que é importante, tá? A Bíblia diz: não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada. Isso é, uma vida vivida com um propósito. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. E se você hoje não tem essa direção, busque ao Senhor que Ele te dá uma direção. Mas não é assim. Pronto, tem uma direção agora. Ele precisa conhecer o seu coração e saber o nível de profundidade que você está nele. Quarto, conhecer seu propósito traz motivação. Sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante do que um propósito claro. É energia, é quando você faz com brilho no olho, é quando você vai e faz e você quer aquilo. O teu trabalho, ele não te esgota, ele traz sentido para você. Você ama o que você faz. Tem força ali. Ele não esgota você. Ele te enche. Você chega em casa cheio, porque você fez o que era teu propósito fazer aqui. Você não está simplesmente passando tempo. E o teu propósito, ele está ligado em tudo, na tua vida. Não é só no trabalho, não é só na família, não é só com você. O propósito de Deus, ele vai abranger tudo e ele vai te conduzir. Quinto,
Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Não é o que os outros dizem sobre a sua vida, é o que Deus diz. Cuidado com essas palavras: reputação, recorde, homenagem. Tudo é ultrapassado, esquecido e superado. Então, uma utilização sábia do tempo é construir um legado eterno. Então, o legado eterno não é para cá, é para lá, quando você for morar com Ele. Você não foi posto no mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Isso é profundo, é difícil, gera sentimentos diferentes. Se você tem a clareza, né? Esse vídeo está sendo dito isso, e eu preciso que você entenda que sim, não é fácil de primeiro momento você encarar tudo isso. Mas calma. Deus, ele vai te dando, ele vai te entregando maturidade para você ir acessando novos conhecimentos, tá? Tudo vem se você buscar, se você ler a Bíblia, se você permanecer confiante que Deus vai te entregar o que Ele tem para sua vida. Então pense assim, olha só, a gente está no dia 13 e a gente já chegou na profundidade de falar sobre eternidade, né? Se preparar para a eternidade. Porque é isso, gente. Esse é o nosso objetivo aqui. Então faça essa reflexão, tá? Pense você lá na eternidade e Deus te fazendo duas perguntas. Você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse para você, está escrito na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Então leia lá o Novo Testamento, medite no Novo Testamento, entenda o Novo Testamento. Busque pessoas instruídas para lhe ajudar a entender, se você ainda não tem a clareza e não consegue ter esse discernimento. Segunda pergunta: o que fez com o que eu lhe dei, com sua vida, suas dádivas, seus talentos, as oportunidades que eu te dei, a energia que eu te dei, os relacionamentos e os recursos que eu te dei? O que você fez com tudo isso? O que é que você está fazendo com tudo isso? Eu estou fazendo a minha parte. A partir do momento que eu decidi fazer esses 40 dias, eu estou cumprindo. Estou cumprindo porque eu não quero que ele me pergunte aqui o que você fez com o que eu te dei. E aí eu vou lá e vou dizer assim: me desculpa, mas daí eu não conseguia. Não estava conseguindo e não consegui por muito tempo. Esse propósito já era para ter sido feito há muito tempo. Então eu te digo, reflita nessas duas perguntas. A primeira determina onde você passará a eternidade e a segunda determina o que você fará na eternidade. Desejo a você um excelente dia, que Jesus Cristo esteja contigo e te dê clareza sobre tudo que foi dito aqui. Eu sei e eu entendo que é profundo, mas o que dirige a sua vida? Nós estamos dia 20 de novembro, passou mais um ano. Como é que está a direção, o rumo da sua vida? O propósito é isso, tá? Então vamos seguir firmes. Convida alguém que você acredita que precisa alinhar o propósito, que precisa entender sobre a sua própria vida. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas por culpa, por medo e ressentimento, por falta de perdão, por a sensação de incapacidade, porque sabem que podem fazer muito mais e não estão conseguindo. Traga ela para este momento aqui. Todos os dias pela manhã você vai ter um vídeo onde eu vou estar te falando algo, mais um capítulo desse livro aqui. Então, tenha um ótimo dia. Se você sentir que consegue, me manda um direct contando como é que está sendo esse terceiro dia
seguindo essa jornada de autoconhecimento aqui. Me manda que eu vou ficar muito feliz em ouvir o seu relato e te ajudar também no teu propósito, te ajudar a permanecer aqui, a fazer os 40 dias, porque eu sei que não vai ser fácil. Então pode me mandar ali me manda por mensagem e eu vou ler com toda certeza e vou te responder. Com carinho, um excelente dia para você.